Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pode Falar. Eu sou o William Correia e no programa de hoje nós vamos discutir um tema de extrema relevância: o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. De um lado, Guilherme Boulos, um nome forte da esquerda progressista, e do outro, Ricardo Nunes, atual prefeito, representando aí uma gestão mais conservadora. Essa disputa não só define o futuro da maior cidade do Brasil, como também reflete as complexidades do cenário político nacional. Para nos ajudar a entender o que está em jogo, tenho o prazer de receber o analista internacional Alberto Pfeiffer. Pfeiffer, olá, obrigado, Pfeiffer, por participar mais uma vez, da nossa conversa aqui, nosso programa. Sempre um prazer, William. Sempre um grande prazer estar aqui com você, com o pessoal que nos acompanha. O Pfeiffer, a eleição em São Paulo, ela perdeu um pouquinho esse foco nacional, né? Eu até, essa semana eu conversei com você e falei, Pfeiffer, está muito sem graça. Ela ficou morna demais depois da saída do Pablo Marçal. O povo gosta de circo pegando fogo, é isso? O povo gosta de fato novo. O povo gosta de alguém que entregue uma perspectiva, uma esperança, um futuro, algo melhor. O povo não gosta de lero-lero, de enrolação, de mais do mesmo. O povo está cansado de conversa furada, de conversa de gente que promete, já prometeu em outras eleições e não entrega. O povo vê e observa, principalmente uma eleição para prefeito, porque o impacto é na sua calçada, é na sua rua, é no seu bairro. O povo percebe quem é nada mais do que um contador de histórias ou um encantador, e de quem oferece alguma perspectiva diferente. Nesse sentido, o processo eleitoral em São Paulo trouxe essa grande novidade, que foi Pablo Marçal, um candidato de fora do sistema, e que pode ser questionado quanto à trajetória profissional, pessoal dele, mas que, de fato, causou um impacto disruptivo na eleição, cabeça a cabeça no primeiro turno, por pequena diferença de votos não foi para o segundo turno, e que evidenciou essa necessidade que uma parcela expressiva da população tem de algo novo. O voto em Pablo Marçal só não foi mais impactante porque houve uma nova expressão eleitoral, que foi a ausência, a abstenção. As pessoas que não foram votar, os votos nulos e em branco, que também tiveram um expressivo quociente. Então, se você junta Pablo Marçal, candidato fora do sistema, com o não voto, é uma rejeição, um rechaço da população ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral, ao regime democrático, como ele está instalado hoje. Ele não apresenta perspectiva de melhora para a população. Você falou aí bem o processo eleitoral brasileiro e colocou na mesma balança o regime democrático. Parece que as coisas se repetem, parece que o processo eleitoral brasileiro ele não permite que novas figuras ou novas tendências aconteçam no país. A impressão que a gente tem é que a gente está votando no mesmo, só que com rostos diferentes. Por que isso acontece, Pfeiffer? Você sublinhou bem os termos que nós utilizamos, né? Então, o regime democrático preconiza a vontade popular se sobrepondo, né? A maioria elege um determinado candidato, um determinado grupo para assumir o poder, garantida a proteção dos direitos da minoria, é claro, né? Tudo sob a égide da lei, da Constituição, de todo o ordenamento jurídico daquele país, daquele Estado nacional. O que tem acontecido no Brasil é que o sistema eleitoral, da maneira como ele foi sendo desenvolvido, ele protege, ele fortalece os que já estão no poder. Os que já estão no poder representam o passado. Então, vejam o fundo eleitoral. Ele favorece os partidos que têm bancadas no Congresso, que já estão estabelecidos no poder. A distribuição dessa verba é algo astronômico, né? São bilhões de reais que vão para candidatos fazerem campanhas e contratarem serviços profissionais que já estão acostumados a trabalharem com estratégias de marketing que são de venda, não são da realidade, são de venda de uma possibilidade futura, de uma ilusão. O povo já se cansou disso. O horário eleitoral gratuito é uma excrescência do sistema eleitoral brasileiro e que não tem nada de democrático, porque impinge a audiência, que deveria ter o direito de ouvir ou assistir o que quer, numa televisão aberta, que é uma concessão do Estado para os seus detentores,
impinge a população a acompanhar esse tipo de noticiário não, né, de falsidade, que é a propaganda eleitoral. Então, recondiciona a mentalidade aos mesmos políticos que já estão aí. Então, todo esse sistema é um sistema que favorece os políticos do passado e impede a ascensão de novas propostas, novos partidos, novos políticos. Nesse sentido, que o regime democrático vai perdendo sua eficácia, vai se afastando do povo e da vontade popular e sendo desacreditado, porque o sistema eleitoral reforça esse descrédito. Algo tem que ser revisto nesse sentido, tanto a questão do financiamento das campanhas, como a questão do manejo da comunicação. E Pablo Marçal, novamente, veio demonstrar que isso pode acontecer por meio do uso das redes sociais e não do tempo gratuito em TV e rádio, ao qual ele não teve acesso. O Pfeiffer, o problema é que para mudar isso precisa fazer uma reforma política que passa pelos políticos que estão aí no poder, né? É algo difícil de mudar, hein? Exatamente. Então, mais um reforço de que o passado se sobrepõe ao presente e que asfixia o futuro. Os políticos que estão aí não vão querer uma reforma num sistema que lhes favorece, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da exposição pública. Então, a tendência é que a população se afaste, rechace esse sistema eleitoral, esse sistema político e se desacredite do regime democrático. E, de novo, a evidência maior é a abstenção. São os votos nulos em branco, que não configuram nenhuma escolha, configuram mais um rechaço da população ao que lhes é proposto, ao que lhe é proposto. E mais um fato do rechaço é que a população não se engaja na campanha eleitoral. O que se viu, à exceção de Pablo Marçal, é não é nenhum descrédito, né? É um alinhamento. A população está alheia à campanha eleitoral. O segundo turno de São Paulo evidencia muito bem isso. Não há rua, não há grandes manifestações, não há engajamento. Então, essa é a principal demonstração de que esse sistema eleitoral asfixia a vontade do povo e leva a um regime democrático que cada vez mais se afasta da vontade do próprio povo. O Pfeiffer, essa semana, infelizmente, faleceu o Washington Oliveto, o grande publicitário brasileiro, e o Washington falava sempre que ele nunca fez nenhuma campanha política para nenhum candidato, e ele dizia que ele só anunciava produtos que ele podia se devolver, que o cliente podia devolver. Uhum. E por isso que, nesse caso, ele não trabalhava com políticos, né? Se a gente pudesse devolvê-los, né, depois que estão no poder, seria bem melhor, né? O Pfeiffer, as eleições municipais, elas são, em São Paulo especificamente, são muitas vezes vistas como um termômetro, né, para esse cenário político nacional. O resultado, Pfeiffer, do segundo turno entre Boulos e Nunes pode indicar uma mudança nas tendências políticas do país para as eleições de 2026 ou é mais do mesmo? Acho que pode sim, William. De fato, São Paulo, o terceiro orçamento do país, cidade de 12 milhões de habitantes, cidade que tem uma grande diversidade étnica, com gente de todo o Brasil, cidade que é o centro decisório financeiro, centro decisório científico e tecnológico, uma cidade que influencia o restante do país, tem sim esse condão de antecipar tendências e de demonstrar possíveis caminhos. O que houve na cidade de São Paulo, novamente, foi o aparecimento de uma terceira força e de uma quarta força velada, né, que é esse sentimento do distanciamento, da abstenção, do rechaço ao sistema eleitoral, somado ao disruptivo, que foi Pablo Marçal, que demonstra a possibilidade de que, na próxima eleição majoritária, presidentes e governadores daqui a 2 anos, possa surgir candidatos também fora do sistema, o próprio Pablo Marçal ou algum outro, e que teria grande respaldo da população. O impacto de Pablo Marçal deixa isso muito claro. A outra tendência que nós vemos é que a política dos grotões, né, a política do compadrio, do clientelismo, a política que assegura o voto de cabresto por meio da troca de benesses, seja a entrega de vantagens, seja a promessa de pequenas gratidões ou conveniências, né? Tanto a entrega de programas de assistencialismo, vales, a promessa de pequenos cargos, essa continua a ter um poder
talvez, junto às populações que têm menos capacidade de pensarem criticamente, agirem criticamente. E isso leva à manutenção de um sistema de arrebatamento de votos, de currais eleitorais, que ainda terá uma força no futuro próximo, né? Outra tendência que eu acho que ficou clara é que as grandes figuras, que seriam grandes líderes e que arrastariam votos, também não têm esse poder. Nem Lula, nem Bolsonaro, que eram vistos como carreadores de voto, não exerceram esse papel. O principal fator aqui foi exatamente essa mobilização orgânica de se juntar currais eleitorais, quocientes de votos suficientes para levar candidatos ao segundo turno, para elegê-los no primeiro turno, propriamente. Nesse sentido, os partidos que têm essa visão mais sistêmica do Brasil, notadamente esses partidos aliados ao PSD, partido dirigido pelo Gilberto Kassab, parece que demonstraram uma enorme capacidade de mobilização e surgem como um potencial orgânico por todo o Brasil, que terá um impacto muito grande na eleição de 2026. Então, as duas grandes resultantes da eleição de 24 são o potencial real de candidatura disruptiva e a manutenção de um sistema político a partir de estruturas orgânicas e sistemas clientelísticos, calcado numa pauta muito longe da ideológica, né? Uma pauta de centro, numa pauta pragmática e da qual o Gilberto Kassab parece ser o principal mentor e estrategista. As pesquisas, como é que você viu as pesquisas? Elas acertaram nos resultados do primeiro turno da eleição para prefeito de São Paulo? Você acha que elas interferem muito nesse processo eleitoral? Interferem demais, em demasia, poluem a percepção do eleitorado, empanam os debates da imprensa, os debates até entre analistas. Elas são meras aferições muito particulares de momentos muito específicos. É claro que a tendência com o afunilamento do tempo é que as pesquisas se tornem um pouco mais fidedignas e reflitam o que de fato poderá acontecer na urna, mas centrar o debate nas pesquisas é um grande erro e distorce a percepção da população quanto ao que é o processo político de fato, né? Que é a troca de ideias e é a percepção dos fenômenos. As pesquisas não ajudam nisso, elas distorcem a visão, elas levam o debate para números, os números são insensados como grandes verdades absolutas, e isso está muito longe da realidade, né? Qualquer estudante de estatística sabe que os dados que surgem das pesquisas são questionáveis, são muito frágeis, apenas refletem uma pequena amostra que é seletivamente escolhida. Enfim, o papel das Mas pesquisas você acha que a pessoa muda o voto vendo aquela pesquisa, Pfeiffer? muda o voto quando houve a repercussão da pesquisa, não pela pesquisa em si. Ah, Mas tá. o martelar daquele debate é o mesmo princípio do marketing, né? A Uhum. propaganda, a repetição, ou dizer, olha, tal candidato está forte, subiu, desceu, isso altera a percepção do eleitorado, né? Tanto é que os candidatos que vão ficando para trás nas pesquisas têm uma enorme dificuldade de se alçarem na reta final, porque perdem a manchete, né? Eles não são mais comentados. Então, Uhum. não se comenta mais dos candidatos que ficam para trás. E pode ser que sejam bons candidatos, viáveis, né? Sim. Outra coisa é o papel dos marqueteiros, que transformam, que deveria ser discussão de ideias, uma discussão um pouco mais sensata, num bate e rebate, e num espetaculismo, numa pirotecnia, e que depois põe a culpa em alguém que contesta esse sistema, como foi Pablo Marçal, por torná-lo disruptivo, né, por tentar quebrar com esse modelo. Mas os marqueteiros, quando se calcam em pesquisas, sejam as pesquisas quantitativas de grandes amostras, sejam aqueles trackings de grupos de qualitativos, eles distorcem a visão do eleitorado, porque esses números reverberam nos formadores de opinião, na grande imprensa, que
fica tratando daquilo como se aquilo fosse verdade absoluta. É nesse sentido que a pesquisa altera o comportamento, o padrão, a mentalidade do eleitorado. É tão verdade isso que, se a gente for olhar um levantamento histórico, nunca um candidato que chegou às vésperas da eleição em São Paulo, vencendo as simulações de segundo turno, acabou derrotado na votação decisiva. As pesquisas apontam uma ampla vantagem, então, do atual prefeito Ricardo Nunes. Ele vai acabar ficando mais relaxado. Aliás, ele já se mostra bem relaxado nos debates, né? Por causa disso, já está com 15 pontos à frente. Talvez ele já tenha, a turma de marketing já tenha chamado a atenção para isso, né? A Ele possibilidade de calado, vencer é muito grande. ele calado ganha a eleição, né? Se ele ficar Ele fala, parado, ele ganha a eleição hoje. tanto é que ele, é claro, eu não sei como é que você vê essa questão, mas ele deixou de ir a alguns debates, está deixando de ir a alguns debates e está apontando a agenda. A possibilidade de colocar na agenda isso está impossível. Tá? Você acha que isso é uma estratégia de marketing? Claro, claro, não se exponha, né, não se exponha aos seus próprios erros, não é nem se expor à crítica ou a alguma acusação do adversário, é cuidado porque você pode abrir a boca sem querer falar uma bobagem, um termo mal usado, ainda mais hoje que virou um corte imediato, repetido, repisado, exponenciado, né, com música, com meme, com enfim, pode ser um grande tiro no pé. Uhum, Então, com essa vantagem, é melhor ficar calado, quieto e seguir o figurino. O que é um problema para a democracia, porque uhum, é a autocensura do debate, né? A autocensura, a troca de ideias, a autocensura, a exposição de propostas, ao ponto e ao contraponto. Mas é a natureza do nosso sistema eleitoral atual. Ele leva a isso. É muito deletério para a democracia. Mais um fator que leva ao descrédito da população quanto ao sistema eleitoral e ao regime democrático. Eu não duvido que no segundo turno a gente tenha uma abstenção maior ainda. uhum. É possível. O faz frio o apagão aí em São Paulo não está sendo suficiente para tirar a energia do eleitor que vota em Ricardo Nunes? O Eu vou Boulos tem trocar. explorado isso, mas não, parece que não está dando efeito ou está dando efeito? Não, claro que a população percebe que tem algo de errado, né? A terceira economia do país, a maior cidade do hemisfério sul, ficar sem energia, regiões imensas por tantos dias, tem um problema muito sério, não é? Não é cabível que uma tecnologia do século XIX, em pleno século XXI, ainda apresente defeitos desse montante. Então, a questão é que fica um jogo de empurra-empurra. O prefeito disse que ele não é o responsável, é a Enel é uma concessão do governo federal, e o candidato ligado ao governo federal, candidato de oposição, disse que a responsabilidade é da prefeitura, porque ela é que tem que podar as árvores. Quer dizer, a gente está falando de poda de árvores e fiação elétrica, né? Está falando do século XIX, quando começou a urbanização no mundo e no Brasil, e não resolvemos o problema até hoje. De fato, os dois deviam dar os braços e falar: nós falhamos, governo federal, governo municipal, governo estadual. A população deveria não votar, porque a falência, né? A falência, toda a civilização contemporânea é baseada na domesticação da luz. Quando nós temos a eletricidade e a luz, nós subvertemos o ciclo do, da, natural do sol e do não sol, né? Do dia e da noite. É assim que a civilização moderna, que é a idade moderna, que o iluminismo consegue florescer. Nós estamos agora em 2024 lidando com uma questão que é a primordial para entender a civilização contemporânea. E os dois se acusando sem resolver o problema. É a falência do sistema. Guilherme Boulos, ele tem como vice a Marta Suplicy, que tem uma trajetória política ligada ao PT e forte apelo na periferia de São Paulo. No entanto, Boulos não foi bem votado no primeiro turno na periferia, Pfeiffer. Como é que você interpreta essa divergência? O voto da periferia profunda, né, do grotão paulistano, por assim dizer, foi um voto claramente de cabresto, um voto do clientelismo local, um voto que levou a vitória de Ricardo Nunes no extremo sul, né, no sul profundo, que é uma região pobre, uma região de ocupação, é uma região de comunidades, claramente
a presença de lideranças locais ligadas a vereadores, ligados à sociedade de bairro, à subprefeitura, que condicionou esse voto à troca de favores, a pequenos favores, enfim, claramente foi usada a máquina pública para acarrear esses votos. Faz parte do jogo, o PT já fez isso também. A Marta Suplicy foi uma prefeita que também favoreceu a periferia, é um sinal claro da dificuldade que o PT tem de renovar quadros. Vejam que o PT não tem nenhuma liderança de menos de 40 anos expressiva no Brasil, de menos de 50 anos expressiva, ainda lida com pessoas que já estão, com todo respeito, com 70, 80 anos de idade, e sem nenhum tipo de preconceito em relação a pessoas de idade mais elevada, mas demonstra a dificuldade que esse partido, assim como o PSDB, tem de renovar lideranças, né? Dois partidos que fizeram a nova república, que caminham, o PSDB já praticamente abandonou o cenário eleitoral no plano nacional, só remanesce no Rio Grande do Sul e em algum outro estado, acho que no Mato Grosso do Sul, e Goiás tem ainda alguma força, em São Paulo desapareceu, não fez nenhum vereador, e o PT igualmente perdeu um número expressivo de prefeituras, foi ao segundo turno em 4 localidades, salvo engano, mas também sem expressão, apoia um candidato do PSOL, não é do próprio PT. Enfim, eu acho que voltando à sua pergunta original, a vitória de Nunes na periferia profunda de São Paulo é um reflexo daquilo que comentávamos, que é a organização fisiológica, orgânica da política pelo traço bastante efetivo de Gilberto Kassab. Isso se deu no Brasil inteiro e em São Paulo, notadamente, com a vitória de Ricardo Nunes levando ao segundo turno. O Pfeiffer, vale tudo nesse período aí? Nós estamos no segundo turno das eleições em São Paulo. Quando eu digo vale tudo, a minha pergunta, eu vou explicar melhor. O Guilherme Boulos, ele tem atacado muito o MDB, né? O MDB que apoia o Nunes. Só que o partido, o Lula, tem 3 ministros do MDB no seu governo. Isso tem incomodado muito o MDB. Como é que é isso? Como é que seria a postura de um Boulos numa campanha como essa? Vale tudo nessa fase ou ele tem que saber quem atacar porque ele pode precisar no futuro desse apoio? O primeiro turno mostrou que vale tudo, literalmente, né? Vale tudo aquela luta, né? A luta livre em que vale tudo, vale cadeirada, vale xingamento, tá valendo tudo, né? Vale tudo, né? Tem uma música até que vale tudo. Enfim, tá valendo tudo. E, William, eu acho que, mudando um pouco o enfoque da tua pergunta, a questão é: partido faz sentido? Partido tem significado? Alguém vota pelo partido hoje? O partido é legenda para viabilizar a candidatura e para ter acesso à verba eleitoral e para fazer composição local de modo a ocupar o aparato estatal. Partido no Brasil virou isso. Partido, não só no Brasil, hein? Talvez no mundo inteiro. Partido político, que foi uma expressão, novamente, da era moderna, do iluminismo, da organização política da sociedade, e que partido político representava uma agenda propositiva, ideológica, de costumes, de organização da sociedade, não é mais isso. O partido virou frente, frente de composição para ganhar uma eleição. Nesse sentido, vale tudo. Não vale mais filiação, fidelidade, compenetração com o ideário partidário. Quem é que sabe qual é o ideário do MDB? Quais os valores do MDB, ou do PSD, ou do... Enfim, a gente pode dizer, tem partidos mais conservadores, tem partidos mais progressistas. No fim, você vai olhar os programas, são pequenas nuances que diferem um e outro, mais ligados a pautas até de cunho muito íntimo, como aborto, uso de drogas. No mais, os partidos estão preocupados com a ocupação do aparato, da estrutura estatal, domínio do Estado, para terem acesso a fundos que os perpetuem no poder. A gente está chegando perto de uma coisa próxima a uma plutocracia, né? Quem tem dinheiro, dinheiro público, né? Não é o dinheiro, não é o plutocrata no sentido clássico, que o rico é quem era o poderoso. É a plutocracia no sentido de quem captura mais recurso estatal. A grande ameaça é que, enquanto esses ocupantes do Estado se preocupam mais com amealhar recursos que permitam que eles se mantenham no poder, o poder paralelo, o poder, esse sim, da cleptocracia, da corrupção, do ilícito, do ilegal,
ocupa espaço na sociedade. Essa é a grande ameaça. De novo, não só no Brasil, estamos vendo em vários países da América Latina isso acontecendo, e o Brasil também, já hoje, pode ser considerado um exemplo disso. Agora é curioso, né? Porque você destaca isso, né? Quem se interessa por partidos políticos? Quem se interessa também por candidatos? Por que eu estou dizendo isso? Muito se discute o apoio de Jair Bolsonaro, o apoio do governador de São Paulo é importante, não é importante? Traz voto para o candidato? Por exemplo, Jair Bolsonaro tem uma alta rejeição na cidade de São Paulo. É melhor ou pior com ele? Eu sempre tenho essa dúvida em relação a isso, né? O candidato ele consegue passar o voto dele, o partido que ele está diz alguma coisa. Eu sei que o próprio Pablo Marçal foi muito é, foi muito questionado em relação ao partido que ele estava, o partido teria ligação com o PCC, etc. Sim. E aí, como é que fica essas figuras? Partido, o candidato, figuras públicas? Veja, o eleitor, ele toma a decisão do voto por ele mesmo. Essa ideia de que é um influenciador seja uma liderança política, você mencionou Bolsonaro e Lula, e nós percebemos nessa eleição que o poder deles de carregarem votos, de indicarem tendências para o eleitorado, parece ser muito reduzido, mais reduzido do que analistas e marqueteiros previam. Por outro lado, nós tivemos a transformação de uma liderança expressiva, competente, como é o governador Tarcísio, de São Paulo, que é uma criatura do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro o pinçou nos quadros burocráticos do governo federal, ele já tinha servido para outros governos, é um funcionário de carreira excelente, brilhante, mas foi transformado num ministro, foi exposto positivamente por Bolsonaro, se transformou em governador do estado de São Paulo e, pela mão agora de Gilberto Kassab e de outras lideranças, Valdemar Costa Neto e outros, foi transformado num personagem político, numa persona política mais ao centro, mais amena, não tão bolsonarista, mais palatável a outros estratos da sociedade. Ele é um grande influenciador nessa eleição, o Ricardo Nunes usou bastante, percebeu que Tarcísio de Freitas não tinha rejeição. Eu creio que é muito mais esse o termo, né? Qual é a associação que gera menos rejeição? Tanto Bolsonaro como Lula, se são lideranças expressivas para os seus eleitorados respectivos, também geram muita rejeição dos outros lados, né? E já Tarcísio de Freitas parece ser um sujeito que gera baixa rejeição. Então, quanto menos rejeição, melhor. O que, de novo, depõe contra a democracia. A democracia é um lugar da afirmação de ideias, da propositura de planos, de projetos, de agendas. Não de se buscar quem é o menos rejeitado, de quem é o que vai gerar menos desconforto. Porque se for assim, nós colocamos lá um autômato, né? Alguém que não vai fazer mal a ninguém, uma máquina que gere, que faça a gestão pública, né? Que propicie a administração pública do modo efetivo, do modo eficaz. Mas não se trata disso. O sistema político procura identificar proposituras, né? O olhar a futuro, não a manutenção do status quo do presente como ele é. Mas a maneira como o nosso sistema eleitoral vem sendo desenhado, vem sendo, porque ao longo do tempo ele vai sendo alterado, leva a esse tipo de vitorioso ou de vetor de resultante, que é a menor rejeição em contraponto a maior apoio. Pfeiffer, para encerrar aqui, nosso tempo se esgotou, mas eu tenho uma última pergunta aqui. Após aí as eleições, o próximo prefeito ele precisará lidar com uma Câmara Municipal, né? Sim. Que é bastante diversa e possivelmente estará fragmentada. Como é que você enxerga a capacidade de cada candidato de construir alianças e governar com uma base estável, tanto Boulos quanto Nunes? Bom, a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento estimado de 120 bilhões de reais. É muito dinheiro e são vários nichos de poder em que há distribuição desses valores. Então, não é difícil se compor com uma Câmara, ainda que oposicionista, digamos assim, supondo que ganhe Boulos, de modo a ter acesso a apoio, né, ter o apoio de vereadores que podem ser contentados com a distribuição de cargos, com acesso a verbas para suas
seus eleitorados. Então, do jeito, novamente, que o orçamento público é compartilhado atualmente, é muito fácil se cooptar os membros do legislativo para que deem o apoio à sustentação para o executivo. Outra coisa, todos os candidatos a vereador e todos os vereadores eleitos têm afiliações partidárias e afiliações com outros políticos, deputados estaduais, federais. Então, daí também surge a necessidade de ter uma composição para que o governo de São Paulo tenha um mínimo de estabilidade para não atrapalhar a eleição desses deputados estaduais, federais, governadores, senadores, enfim, daqui a 2 anos. Então, há uma tendência, em resumo, há uma tendência à acomodação, seja qual for o vitorioso. Tá bom. Pfeiffer, obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa e nos vemos no próximo programa Pode Falar. Muito obrigado. Obrigado, William, pela oportunidade. Um grande abraço. Pode falar.